A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense tenta identificar os assassinos de 2 pessoas em Nova Iguaçu. Um médico e um estudante de medicina. Os 2 foram encontrados em uma região de mata, perto da Estrada do Comércio, na região de Tinguá. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou agora ao vivo conversar com ela, a repórter Branca Andrade, que tem mais informações. Branca, um crime bárbaro, um profissional da saúde, um outro estudante que também já trabalhava em alguns hospitais, foram mortos com tiro nas costas, e a DHBF está investigando o caso. Bom dia para você, minha amiga. Quais são as outras informações que você traz para a gente? Boa tarde, Caio. Olha, o caso está sendo investigado aqui pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os 2 corpos do médico Jaéder de Oliveira Reis e do estudante Carlos Henrique Martins Cipriano, de 28 anos, foram encontrados na tarde de terça-feira no distrito de Tinguá, aqui em Nova Iguaçu. Os corpos estavam abandonados nessa localidade. Nós conseguimos contato através da nossa produtora Jucimara Pontes com a irmã do Carlos Henrique, e ela informou que os 2 são amigos. O Carlos Henrique, inclusive, cursava medicina, estava em torno do 2º ano de faculdade aqui na Unig, que é a Universidade de Nova Iguaçu. Os 2 são amigos de longa data e haviam saído de casa para algum destino que era desconhecido dos parentes. Em determinado momento, os parentes não conseguiram mais falar com nenhum dos 2 e desconfiaram que algo de errado poderia ter acontecido. Foi então que eles descobriram a morte. Os corpos foram encontrados nessa região de mata, no Tinguá, distrito aqui de Nova Iguaçu, e resgatados pela polícia. A polícia já realizou uma perícia, os corpos foram levados para o IML. O médico, o Jaéder de Oliveira Reis, ele trabalhava em 2 UPAs aqui da região, que é a UPA de Austin e a UPA de Comendador Soares. Ele é de Sergipe, estava aqui há pelo menos 10 anos, morava com a irmã, e o corpo dele será traslado para Sergipe, onde será enterrado. Nós estivemos hoje mais cedo no IML aqui de Nova Iguaçu. O corpo do Carlos Henrique, inclusive, já foi enterrado aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, aqui na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, um parente de uma das vítimas presta depoimento aqui na delegacia. A polícia ainda não sabe a motivação desse crime bárbaro e aguarda, inclusive, depoimentos de testemunhas que possam ter visto o que aconteceu e também imagens de câmeras de segurança para prosseguir com a linha investigativa. Caio? Olha só, Branca, eu vou trazer o Carlos Augusto para a gente fazer esse trio aqui e debater esse assunto, porque, Carlos, uma morte suspeita, 2 profissionais da área da saúde que estavam nesse veículo foram encontrados numa região de mata ali em Tinguá. É uma área, por exemplo, que tem muitas cachoeiras. Então, muita gente vai para ali. Eu já fui em cachoeira em Tinguá. Tenho amigos naquela região. Então, o que chama a atenção é que, nessa hora, nenhuma hipótese possa ser descartada, né? Caio, eu conheço muito ali, eu passo finais de semana ali, né, em Tinguá. Tinguá é maravilhoso. Caio, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem um crime planejado, normalmente você já tem um local de desova, normalmente você... Quando é matador, quando já está acostumado a matar, quando é um negócio envolvido com coisa ruim, tal, você já tem um local de desova, quem leva o corpo e tal. Para você pegar 2 pessoas assim e conservar essas pessoas em local que qualquer criança vai descobrir o corpo, é porque normalmente é uma morte que não foi planejada e que a pessoa fez abruptamente. Poderia ter uma terceira pessoa no carro, por exemplo, né? Poderia. Tiro nas costas, não sei. Poderia, Caio, mas... Então, assim, é uma morte que, em tese, não foi planejada ou foi feita com planejamento, mas por uma pessoa inexperiente. Agora, Caio, o que a gente fala é o seguinte: poderia ter uma terceira pessoa dentro do carro, eles poderiam ter sido rendidos e levados pelo criminoso para ali e terem sido assassinados. Pode ser algum crime relacionado à área de saúde, ou seja, nesse momento não dá para descartar nada e você começa a fazer o levantamento da vida das vítimas, isso aí, por onde passaram, se vinha recebendo algum tipo de ameaça. Não é mais ou menos assim, Carlos? Mas olha só, Caio, os criminosos levaram um estudante de medicina e um médico, vamos supor, porque estavam assaltando e mantendo as vítimas com privação de liberdade. Você, se fosse assaltante, ia querer esse tipo de problema, matar 2 pessoas que não tem nada a ver? Então, assim, aquilo dali, Caio, você sempre não afasta nada. Mas tem coisas que você
dar uma prioridade maior de linha investigativa do que outras. Se você fosse assaltar e matar 2 jovens, tá entendendo? Quero dizer, você não, isso não tem muito sentido, apesar do crime não ter sentido, mas não tem muito sentido. Então você não afasta nada, mas você começa a fazer um de trás para frente, priorizando algumas linhas investigativas. Você vai olhar telefone, vai olhar se recebia ameaça, vai olhar se estavam saindo, de repente, com alguma pessoa que era relacionada, uma mulher casada, um homem casado, enfim. Você vai começar a enxergar a vida dessas pessoas para saber se foi vingança, para saber se foi um assalto que deu errado e virou um latrocínio, para saber diversas coisas. Mas, assim, o de trás para frente é importante, para você achar esse quebra-cabeças e, no final, a última peça, como eu sempre falo, é o assassino. E sabe por que é importante? Eu vou trazer novamente a Branca Andrade comigo aqui, porque, Branca, isso que o Carlos Augusto falou acaba sendo importante porque quando você começa a traçar os últimos passos das vítimas, por onde passaram, o que fizeram, a perícia feita no carro de evidências como impressão digital ou algo que possa ter caído, essas informações são importantes, principalmente para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, uma delegacia especializada, para que você comece a traçar aí o que pode ter acontecido com as vítimas. Não é basicamente assim, minha amiga? Sim, Caio, exatamente. Qualquer informação é válida para que se chegue à motivação e ao autor desse crime. Inclusive, mensagens de celular que possam vir a ter sido trocadas entre os 2 amigos e também com parentes. Essa irmã do Carlos Henrique, inclusive, que mora em São Paulo, sabia que os 2 estavam juntos. Ela tinha uma informação, né, que ela passou para a nossa produção, de que o Carlos Henrique teria ido até a casa do Jaéder se encontrar com ele e depois iriam para um outro local. Mas ela não sabia exatamente qual era o local. Como os corpos foram abandonados numa área de mata, a possibilidade de existência de uma câmera de segurança é um pouco mais remota. Mas a gente também não pode esquecer que existe também a possibilidade deles terem saído de carro, de casa. Essas informações todas ainda não foram divulgadas. Se eles saíram de carro, de casa, por exemplo, onde estaria esse carro? Onde esse carro teria sido abandonado ou teria sido deixado até que os corpos tenham sido levados para esse local onde foram abandonados e posteriormente encontrados pelos agentes da Delegacia de Homicídios. Então, o crime ainda precisa de muita informação para ser investigado, a motivação realmente ainda é muito nebulosa, mas o caso está sendo acompanhado bem de perto aqui pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Caio. Olha só, Branca Andrade, daqui a pouquinho eu volto com você ainda falando sobre esse assunto aqui no SBT Rio, porque, claro, eu vou debater daqui a pouco com o Carlos Augusto ainda mais assuntos com relação a isso. Ele vai aqui no telefone falar com a galera que ele conhece da polícia, até para a gente trazer mais elementos aqui para debater no SBT Rio.